Esta aula vai abordar alguns conceitos sobre ciência, metodologia e pesquisa para a disciplina de Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração do curso de Gestão Pública Municipal da UTF-PR. Para falar sobre ciência, será comentado inicialmente os tipos de conhecimentos. Depois serão abordados especificidades sobre ciências sociais e serão comentados pontos importantes relativos a métodos e metodologia, encerrando com uma pequena introdução ao conceito de pesquisa. Existem vários tipos de conhecimento e eles podem, a princípio, ser classificados como conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. O conhecimento popular é o que serve de inspiração para a ciência. Trata-se de conhecimento de uso e compreensão comum. É o conhecimento obtido pelo acaso ou produzido a partir da experiência e tentativas caseiras, ou seja, sem um estudo e pesquisa formal. O conhecimento religioso é o conhecimento de que existe Deus ou deuses e de que o ser humano é dotado de alma imortal, e isso é tido como verdade incontestável para uma boa parte da população. Conhecimentos filosóficos são os registros dos filósofos sobre os debates para a compreensão do fenômeno da existência do ser humano, da existência do universo. Já o conhecimento científico resulta da pesquisa formal, metodológica, sistemática sobre as verdades dos fatos. Se estabelece na busca constante de novas descobertas. A ciência é muito diferente do senso comum. E atenção, esse é o momento para o aluno de passagem do senso comum para o conhecimento científico. Dentro do conhecimento científico, o aluno deve saber que a área do assunto a ser tratado em seu TCC é a área de ciências sociais, mais especificamente as ciências administrativas. Agora, alguns comentários sobre ciências sociais. As ciências sociais estudam as relações sociais, estudam o ser humano e sua relação com a sociedade, com a comunidade e com as organizações. As relações sociais evoluem, mudam com o passar do tempo. A compreensão do mundo e as regras são passageiras. Por isso se diz que o objeto de estudo das ciências sociais é histórico, tem clara relação com o tempo e tem relações com a sua época. Influenciam e são influenciados pelas regras sociais do momento. Então, possui uma consciência histórica. Outra característica é que, para as ciências sociais, há clara afinidade entre o sujeito e o objeto da pesquisa. É o ser humano pesquisando o ser humano. Não é o ser humano pesquisando os fenômenos físicos ou naturais. O ser humano é o sujeito e o objeto da pesquisa. Nas pesquisas na área de administração pública, o pesquisador investiga pessoas em um determinado momento histórico, com sua ideologia e suas crenças. O ser humano pesquisado está em determinada condição social, pertence a um determinado grupo ou classe social e tem seus valores e significados. E essas características subjetivas do objeto de estudo indicam que, quanto ao método, a pesquisa em ciências sociais é essencialmente qualitativa. Bom, com isso conhecemos algumas especificidades das ciências sociais e, como em qualquer área, para fazer ciência é preciso ter método. O que é método? Método pode ser entendido como forma de proceder durante o caminho percorrido para chegar a algum fim. E o método científico é o método que o pesquisador escolhe como ferramenta para gerar novos conhecimentos. E esse método deve ter um rigor científico que o diferencie do conhecimento comum e diferencie dos outros tipos de conhecimento. Existe uma variedade de métodos científicos e são destacados o indutivo, o dedutivo e o dialético. O método indutivo é a prática do pesquisador que observa os fenômenos e, na frequência em que eles acontecem, vai descobrir a relação entre eles. E esta relação é generalizada para os demais casos. Ou seja, a repetição do fato induz a aceitá-lo como uma verdade, como algo que sempre ocorrerá, partindo do específico para o geral.
Já o método dedutivo parte de uma premissa geral para o particular. Por exemplo, se todos os homens morrem, se deduz por raciocínio lógico e se aceita que você irá morrer também. O método dialético polêmico, muitas vezes, é muito utilizado nas ciências sociais. Como o nome diz, utiliza a dialética, ou seja, a arte do diálogo, a arte de debater, de raciocinar, de persuadir, de convencer, de argumentar. Para alguns filósofos gregos, dialética era separar fatos, dividir as ideias para poder debatê-las com mais clareza. Ou seja, a forma de chegar a conceitos por meios do enfrentamento de contradições. Enfim, a dialética foi debatida por várias correntes filosóficas e é preciso pesquisar mais sobre isso e definir sobre qual dialética está se falando. A escolha do método depende de várias questões, do programa de pesquisa, do referencial teórico que sustenta a análise, dos objetivos da pesquisa. Muitas vezes a escolha ocorre naturalmente, mas o pesquisador deve estar ciente de qual método está empregando. Sobre metodologia, é preciso deixar de lado o equívoco de que metodologia é um conjunto de regras para a apresentação de um trabalho acadêmico. A metodologia é composta por um conjunto bem maior, que inclui o método que o pesquisador escolhe para desenvolver a pesquisa, o tipo da pesquisa, as técnicas utilizadas para coletar e analisar as informações. No texto final do trabalho, toda a metodologia deve estar descrita claramente, normalmente em um capítulo próprio, para demonstrar e garantir que sua produção obedece ao rigor científico e que sua pesquisa foi realizada com métodos científicos. Mas o que é pesquisa? Pesquisa, de um modo geral, é algo inerente ao ser humano. Quando você compara preços de itens de supermercado, você está fazendo pesquisa. Mas aqui é preciso compreender a pesquisa de uma forma mais específica e com uma importância bem maior para a ciência, pois a pesquisa é a atividade básica da ciência. Não se faz ciência, não se produz conhecimento sem a pesquisa formal. Ela compreende o desenvolvimento sistemático e controlado do método científico. A pesquisa, eu prefiro chamar de pesquisa científica, compreende um procedimento reflexivo, crítico, que permite fazer ciência em qualquer campo do conhecimento. Isto é a ciência aceita pela academia. Enfim, é isto para o momento. Aproveitem bem esta parte do conteúdo, pesquisem mais sobre o assunto se achar necessário, pois será muito útil para o desenvolvimento do seu TCC.